Olá, boa noite. As tecnologias que sobrevivem ao tempo. Em plena era digital, saiba quem ainda utiliza cartas, telegramas e os já esquecidos orelhões. A estrutura e o cronograma escolar necessários para manter a educação em tempo integral. Na Serra Gaúcha, a arte de confecção dos tradicionais chapéus de palha da colônia italiana. E a nova estrutura que vai acolher familiares de pacientes que vêm a Porto Alegre para tratamento médico. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. Nós vivemos em uma era de celulares e aplicativos de mensagens que tornam a comunicação instantânea. Mas quando a tecnologia digital falha ou simplesmente fica inacessível, será que ainda tem gente que utiliza meios tradicionais como cartas e telegramas? E o telefone público, o bom e velho orelhão, ainda tem usuários? A nossa repórter Simone Feltes foi às ruas da capital em busca de respostas. 80% dos gaúchos têm aparelho celular, segundo o IBGE. Só este já é um bom motivo para tantos telefones públicos vazios por aí. Mas tirando tempo para procurar, sempre aparece quem usa. Já perdi celular, já fiquei sem celular porque eu esqueço, já perdi. E o orelhão é muito necessário para mim, ligar para minha família, ligar para um hospital, para um médico, para alguma coisa. Só que buscar um orelhão no caso de uma emergência pode exigir paciência. O problema não é quantidade. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orelhões em menos de 5 metros. A gente testou todos e só esse daqui, ó, tá funcionando. A operadora de telefonia responsável reclama do vandalismo. Só nos 3 primeiros meses deste ano, 15% dos aparelhos, ou quase 7 mil orelhões por mês, foram danificados no estado. A Sinara e o Anderson encontraram este funcionando, mas sem a tampa que vai junto ao ouvido. Ambos têm celular, mas desempregados usam sempre o orelhão para poupar nas chamadas para fixo. Eu ligo muito para minha avó, para minha mãe, para saber como elas estão quando eu saio e volto para casa, né? Não dá para deixar ela sozinha. Eu faço assim. E é uma forma de economizar não gastando no teu celular. Sim, com certeza. Agora tem sim saudosismo e um pouco de aversão à tecnologia no uso dos orelhões. O Paulo passou na banca para comprar um cartão telefônico. Ele sempre tem um na carteira. É que eu sou veterano, sistema antigo, né, conservador. Eu nem sei lidar em WhatsApp, essas coisas. Já quiseram te dar celular? Não quero. Não quero porque eu já tive, mas aí fui assaltado, me levaram e eu... Não vou estar alimentando os bandidos, não. O Anderson usa muito o celular para se comunicar. Só que hoje ele foi à agência central dos Correios com um bolo de cartas. Como é uma associação de aposentados, o pessoal usa bastante carta, como a gente manda informativos, aniversariantes do mês, é só por carta, porque o pessoal não usa muito a tecnologia, que nem nós, jovens. Os Correios ainda têm saída nos aerogramas e cartões, como os do Dia das Mães. Agora, lembra dos telegramas? O Elliston, funcionário há 50 anos na empresa, diz que a mensagem social perdeu espaço para o uso empresarial. São de empresas que mandam comunicado para os seus funcionários. Mas estamos vivendo um pouco muito na saudade, né? Aqueles telegramas antigos, que era para comunicar o Dia das Mães, o Dia dos Pais, falecimento, essas coisas, ele diminuiu bastante. 79 milhões de cartas foram postadas no Rio Grande do Sul no ano passado. É difícil medir quantas contaram histórias ou pediram notícias entre amigos, familiares, pessoas distantes. O Alain lembrou disto esta semana, quando a filha Sara, de 8 anos, falou sobre cartas na escola. Ela pediu ajuda para escrever uma para a irmã dele, madrinha da menina, que mora em Entre e Juiz. Quando mudamos para Canoas, a gente correspondia na década de 80, né, com cartas, não tinha telefone, era muito raro também. E aí eu contei que principalmente a Dinda dela gostava muito de mandar cartas para a gente. E ela ficou super feliz, e até na carta ela menciona que eu contei essa história para ela.
Porto Alegre se destaca no turismo de eventos. Hoje foi apresentada uma pesquisa que confirma o avanço do setor em 2015. No ano passado, a capital e a região metropolitana receberam 160 atividades responsáveis por injetar 182 milhões de reais na região. Os recursos impactaram principalmente no transporte, hospedagem, alimentação, comércio e prestação de serviços. Além disso, o turismo gerou mais de 3.500 empregos. A pesquisa foi feita pela PUC a pedido do Convention Bureau de Porto Alegre. Filas marcaram o último dia para regularizar a situação junto à Justiça Eleitoral ou solicitar o primeiro título. Quem não conseguiu ser atendido ganhou uma senha e deve retornar a partir de amanhã. Movimentação para todos os lados. Jovens que precisavam fazer o primeiro título ou pessoas que queriam trocar o domicílio eleitoral tiveram que enfrentar a fila em frente ao TRE. Tem o papelzinho já do que me deram lá no Tudo Fácil, que seria só até hoje. Mas não conseguiu se reorganizar para vir antes? Não. Já estava vendo o anúncio na televisão, mas aí por conta do trabalho vai deixando. Mas hoje eu vi a notícia e resolvi vir assim, porque é o último dia, né? O problema é que eram formadas duas filas, uma para marcar o horário e outra para ser atendido. Teve gente que pegou a senha e ficou no sol esperando chegar a hora do atendimento. Já o Tiago trouxe até um banquinho. Na verdade, eu cheguei de manhã, eram umas 9 horas, daí fiquei até às 11, né? Aí fui pegar o pequeno no colégio, Aí vim agora aqui para a fila para poder regularizar o título de eleitor. Mais de 18 mil pessoas foram atendidas durante o mutirão de final de semana. Na reta final, o ritmo chegou a 200 pessoas por hora. Para não atender ninguém depois do horário de fechamento, parte das senhas foram entregues para quinta e sexta-feira e até para segunda-feira da semana que vem. Quem mesmo assim perdeu todos esses prazos, agora precisa esperar pelas sanções previstas em lei. Quem não regulariza não vota, tem que pagar multa e fica limitado em alguns atos. Não consegue emitir passaporte, não consegue ter acesso a cargo público. Alguns empregadores exigem essa comprovação de regularidade cadastral na Justiça Eleitoral, então também é necessário, e também não consegue regularizar o CPF. Estoque esgotado. A vacinação contra a gripe A foi interrompida temporariamente na capital gaúcha porque não há mais doses disponíveis. Em 8 dias de campanha, foram imunizadas 334 mil pessoas dos grupos prioritários, o que representa 57% da meta para Porto Alegre. A Secretaria da Saúde do Estado informou que até sexta-feira, o governo federal deve repassar mais 800 mil doses ao Rio Grande do Sul. A quinta-feira será de pouca nebulosidade na região metropolitana de Porto Alegre. A capital terá uma tarde agradável com temperatura de 20 graus. A condição é semelhante em Novo Hamburgo, onde a máxima também chega aos 20. Em Tramandaí, no litoral norte, o dia começa com 11 graus. Com a presença do sol, os termômetros atingem a marca dos 19. Ainda nesta edição, conheça detalhes da tradicional arte de confecção de chapéus de palha na Serra Gaúcha. E depois do intervalo, a estrutura escolar necessária para cumprir o cronograma da educação em turno integral. Nós já voltamos. A Serra Gaúcha deve ter um amanhecer com nevoeiro. A mínima será de 11 graus em Caxias do Sul, onde o sol aparece à tarde. Céu parcialmente nublado em Passo Fundo, no Planalto, mínima de 9 e máxima de 22 graus. As temperaturas se repetem em Ijuí, no noroeste, onde a previsão é de nebulosidade variável. A EPTC assinou hoje o contrato para a nova fase do Bike Poa, o sistema de bicicletas compartilhadas da capital.
continuarão sendo 40 estações. A novidade é que todas terão Wi-Fi, facilitando o acesso ao aplicativo pelos usuários. Serão 400 bicicletas em circulação, mais os veículos de reserva. Hoje são 400 no total, havendo redução de oferta quando os equipamentos precisam de manutenção. As estações readequadas e as novas bicicletas serão apresentadas em 120 dias. O presidente nacional da fabricante chinesa de caminhões Foton, Luiz Carlos Mendonça de Barros, falou hoje com empresários gaúchos sobre a atual situação da economia brasileira. A montadora está construindo uma unidade em Guaíba, na região metropolitana de Porto Alegre, e a previsão é de que a fábrica entre em operação em 2017. Luiz Carlos Mendonça de Barros foi presidente do BNDES e ministro das Comunicações no governo Fernando Henrique Cardoso. Atualmente, o economista é o presidente da Foton, uma empresa responsável pela importação e distribuição de caminhões da maior empresa do setor no mundo. Mendonça de Barros comparou o atual momento da economia brasileira com a crise americana, surgida a partir de 2007 com a bolha imobiliária. A economia americana era uma bolha basicamente na área imobiliária, mas tinha uma coisa pior, teve uma crise bancária. Nós não temos crise bancária, tá? Então a bolha americana é mais difícil de lidar do que a bolha brasileira. Mendonça de Barros também falou sobre as previsões de recuperação da economia brasileira. Quando acontece uma bolha numa sociedade, só tem um jeito para sair da bolha. É o governo dizer o seguinte: olha, eu errei, tá aqui as causas da bolha, eu agora sou o novo presidente, né? E eu não vou cometer os mesmos erros, pelo contrário, vou fixar objetivos opostos ao que geraram a crise, certo? E aí, se isso acontecer, a economia começa a recuperar naturalmente. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, a quinta-feira será nublada. Ao amanhecer faz 10 graus e à tarde a máxima chega aos 20. Em São Borja, as temperaturas sobem mais ao longo do dia. Os termômetros atingem a marca dos 23 graus. O sol aparece em meio às nuvens em Alegrete, máxima de 20 graus. Para oferecer educação em turno integral, as escolas precisam adaptar sua estrutura e pensar em um cronograma de atividades instrutivas e, ao mesmo tempo, prazerosas. Afinal, um dia inteiro no colégio não pode se tornar cansativo para o aluno. Este é o tema da terceira reportagem da série, produzida pela UPF-TV, parceira da TVE em Passo Fundo. Eles chegam para o turno inverso às 7h30 da manhã. Aqui, as atividades programadas começam cedo. Eu venho todo dia, só às vezes que eu falto, porque eu posso ficar dormindo mais em casa. É bem legal para mim. E no integral criei novos amigos também. Eu acho bem legal. Tem que acordar cedo, mas a gente se diverte bastante. Em função de ser um turno integral, para não parecer que é uma matação de tempo, né? Que algumas pessoas que não conhecem imaginam que seja. Eles vêm para cá, se desenvolvem, reforçam o que eles aprendem à tarde. Por isso, mexer o corpo faz parte da proposta. Assim, bye bye sono, tchau preguiça, show desânimo. Nesta oficina de jogos teatrais, técnicas de palco, de respiração, relaxamento, desenvoltura, as crianças fazem caretas, dão risada, abraçam o colega, soltam a imaginação. Eu acho extremamente importante, tanto para eles se desenvolverem no sentido de se desinibir, às vezes são meio introspectivos, né? No sentido também de aprender a falar em público, já desde pequeno, acho extrema importância. É com a rima Viva Eu, que os alunos brincam e interagem entre si. Estes copos coloridos marcam o ritmo. A criança memoriza a rima, repetindo a frase e marcando o tempo de acordo com a música. É uma parte bem lúdica do integral e isso faz com que eles consigam se socializar bem, consigam aprender novas músicas, novas rimas, entrar em contato com o folclore do Brasil.
E também, além disso, expressar através de um instrumento, através de um copo, de algum material inusitado, se expressar e se inserir dentro da música. Se ocupar o tempo é a máxima do turno integral, então nada melhor do que usar a estrutura que o colégio oferece. Aqui uma oficina de psicomotricidade, a união do corpo e da mente, sem deixar as brincadeiras de lado. Aqui na quadra, esta atividade de correr, parar, estimula a coordenação motora dos pequenos. Uma ação que reflete na escrita em sala de aula. A gente faz atividades todo dia e às vezes quando não tem atividade a gente vai para as outras que não é incluída no integral. O turno inverso do colégio é uma atividade extra classe, ou seja, os pais decidem se optam ou não. Os alunos escolhem os horários e as atividades na semana. Ao todo, 65 crianças participam do turno inverso. É uma dinâmica, uma necessidade hoje das nossas famílias. E deixar as crianças no lugar em que elas estão sendo trabalhadas, estão sendo desenvolvidas e também esse cuidado e essa responsabilidade que a gente tem é uma segurança a mais para as nossas famílias nos tempos modernos. Lançada em Porto Alegre, a campanha do Agasalho 2016. O objetivo é arrecadar roupas, calçados e cobertores para minimizar os impactos do frio nas pessoas em situação de vulnerabilidade social. A meta da Prefeitura é superar o volume de doações de 2015, que atingiu a marca de 190 mil peças. Em 2016, pelo 5º ano consecutivo, a campanha também vai receber doações para animais. Previsão de sol entre nuvens em Santa Cruz do Sul, no centro do estado, nesta quinta-feira. As temperaturas ficam amenas, faz 21 graus à tarde. Em Santa Maria, a máxima chega aos 20. O tempo fica parcialmente nublado. Previsão semelhante para a Cachoeira do Sul, onde os termômetros marcam 19 graus. Veja a seguir os detalhes da Dressa, a tradicional técnica de confecção de chapéus de palha na Serra Gaúcha. É no próximo bloco. Em Bagé, na campanha gaúcha, o dia começa com 9 graus. E as temperaturas não sobem muito na tarde de quinta-feira. A máxima não passa dos 16. Em Pelotas faz 18 graus e o sol aparece entre nuvens. Previsão de tempo firme também em Rio Grande. Os termômetros marcam 17 graus à tarde. A Operação Mercenários cumpriu mandados nos estados da região sul contra empresas responsáveis pelo fornecimento de alimentos para entidades da administração pública. Insumos impróprios ao consumo eram adquiridos por valores baixíssimos e repassados principalmente a presídios. Durante as apurações, foram apreendidas toneladas de produtos com validade vencida, insetos vivos, excrementos de animais e cacos de vidro. Entre 2013 e 2016, as empresas investigadas receberam cerca de 16 milhões de reais da administração pública. A operação é do Ministério Público e da Brigada Militar. Todos os dias, moradores do interior vêm a Porto Alegre para fazer tratamento médico. Quem acompanha esses pacientes muitas vezes não tem onde se hospedar. Hoje, o governo lançou o programa RS Acolhedor. A iniciativa inédita no estado oferece hospedagem e refeições gratuitas aos acompanhantes. O pequeno Davi nasceu prematuro. Agora ele está bem, mas precisa ainda ser avaliado periodicamente pelos médicos. A família mora no litoral gaúcho e o tratamento do bebê é feito em um hospital em Porto Alegre. A mãe não tem dinheiro para pagar a hospedagem. É nessa casa que Irineia fica com o filho. Ele ficou ali 3 meses internado, né?
Então, cada vez que eu vinha, eu ficava aqui na casa. Me acolheram muito bem, continuam me acolhendo muito bem. A residência, administrada por uma ONG na zona norte da capital, é a primeira a firmar convênio com o Estado para integrar o programa RS Acolhedor. Instituições de outras cidades também podem participar da iniciativa destinada a pessoas cadastradas no Bolsa Família e em situação de vulnerabilidade social. Que eles possam cuidar melhor dos seus familiares que às vezes têm dificuldades ou têm doença, ou precisam estar internados, precisam estar no hospital. Então que seja um lugar que o carinho nunca falte. Em Porto Alegre, outra iniciativa vai aumentar o espaço de acolhimento de familiares e também de pacientes vindos do interior. Na terça-feira, a Santa Casa deve inaugurar um local próprio de apoio para hospedar 30 pessoas. Até o próximo sábado, Montenegro, no Vale do Caí, realiza a 14ª edição da Feira do Livro da cidade. Além da comercialização de livros por expositores da região, estão programadas várias ações de fomento à leitura, como contação de histórias, mostras literárias e oficinas de criação. O evento acontece na Praça Rui Barbosa, no centro de Montenegro. Um tradicional adereço dos colonizadores italianos no Rio Grande do Sul corre o risco de extinção. A arte da adreça, aqueles chapéus de palha muito comuns entre os agricultores, já não são uma prática tão comum entre as famílias da Serra. Mas a reportagem da UX TV foi até o interior de Caxias do Sul conhecer um pouco mais dos detalhes dessa atividade manual, rara nos dias de hoje. Confira. Movimentos minuciosos trançam a palha, ao mesmo tempo que levam os pensamentos de Dona Gema para longe. Aos 69 anos, ela mantém viva uma tradição que aprendeu ainda pequena. Desde os 7 anos, que eu me lembro que era gente e eu comecei. A mãe fazia e eu já ia lá perto para fazer. Que me ensinou a pintar as palhas. E como se fazia para depois as palhas, aquela foi a minha nona. E ela diz que foi a mãe dela que ensinou para ela, porque isso vem de gerações em gerações. É durante o inverno rigoroso da cidade de Caxias do Sul que Gema encontra inspiração nas noites mais longas para elaborar as tranças, transformadas depois em itens de artesanato. Então eu fico ao redor do fogão a lenha e fico trançando. E já me pronto a trança, então a adreça vem pronta para fazer o chapéu no verão. Em regiões de colonização italiana, esse trançado da palha de trigo recebe o nome de dreça, que é o ponto inicial para vários itens, como bolsas, descansos de panela e o tradicional chapéu de palha. Uma arte que vem se perdendo com o tempo. Porque existe hoje um processo de industrialização desse tipo de material que é feito para montar os chapéus, as bolsas, né? Porque é um trabalho extremamente artesanal. Então, corre esse risco sim. Se não houver um interesse mais profundo em divulgar esse tipo de artesanato, ele vai se extinguir. A falta dessa mão de obra tem levado empresas como a de Marisa, antes consumidora da matéria-prima local, a importar o material para a confecção de chapéus de outros estados e até mesmo países. Aqui no sul a gente fazia trança, agora não tem mais ninguém que faz. A gente compra do Nordeste, da Bahia, e tem um chapéu que a gente compra da China. E aqui também a gente faz a modelagem e o acabamento. Enquanto uma fábrica como essa tem a produção que gira em torno de 1.000 chapéus por dia, Dona Gema confecciona um. Mas para ela, esse item tem outro valor. Mas é o amor, que nem eu digo. Eu nunca deixei de fazer, nunca. Olha, eu morava na colônia. Eu sempre arrumei um pedaço de terra para plantar o trigo, para deixar a palha assim pronta para depois trabalhar. Nós voltamos amanhã às 7 da noite com novas informações. Uma boa noite para você e até lá!